Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os vertebrados. Nesse grupo a gente tem 4 características principais que existem pelo menos em alguma das fases embrionárias dos indivíduos desses grupos. Então, uma delas é a presença de notocorda, que é um bastão dorsal flexível em que a gente encontra na vida embrionária. O tubo nervoso dorsal, que nada mais é do que uma estrutura sólida e oca que vai dar passa por cima da notocorda, né, que é o que a gente acabou de ver, e acaba daí formando umas dobras na ectoderme que vai dar origem ao sistema nervoso dorsal futuramente. As fendas faringeais, que ficam próximos das faringes nos embriões, e nos animais terrestres essas fendas acabam por vir a desaparecer, nos animais aquáticos elas se transformam em brânquias. E a cauda pasanal, que nada mais é do que um prolongamento, né, do corpo pós o ânus. A gente ainda possui, que é o cóccix, né, que lá no início dos cordados, então, né, nos ancestrais, a gente encontra protocordados, em que a gente tem os urocordados, que são os tunicados, que é a nossa espécie ancestral, e também a gente tem os cefalocordados. O que é a diferença principal desses dois, né? Os urocordados, eles possuem a notocorda mais na parte próxima da cauda, e os cefalocordados, né, como o nome diz, ele possui então essa notocorda mais próximo da região da cabeça. Depois, então, seguindo na escala evolutiva, a gente chega nos craniados, que é o grande grupo que vai englobar os peixes, vai englobar os répteis, anfíbios, mamíferos, aves. E nesse grupo, a grande característica principal é a presença do crânio, né, de fato, que vai manter todo o sistema nervoso central protegido. E aí, no primeiro grupo dos craniados, a gente vai ter os agnatas, que esse nome corresponde à falta, né, a sem mandíbula. E aí a gente tem 2 representantes, que são as feiticeiras e também as lampreias. A diferença entre elas principal, né, que as feiticeiras elas têm uma pele nua, lisa, e elas possuem glândulas mucosas, que é para deixar a pele bem cheia de muco. Elas não possuem olhos, então é um olho muito, muito, muito ancestral, muito primitivo, e eles têm uma notocorda bem persistente. Ao contrário, então, né, das lampreias, que já possuem os olhos mais desenvolvidos e possuem um disco oral sugador, justamente porque elas são parasitas de peixes, né? Então, ao longo da evolução, os animais ganharam a mandíbula e passaram, então, né, a ser chamados de gnatostomada. Dentre os gnatostomadas, a gente tem o primeiro grupo representante, que são os condrictes, que são os tubarões, as raias e as quimeras. Eles já possuem aí um corpo fusiforme, né, um corpo num formato específico, eles possuem uma nadadeira caudal heterocerca, que é diferente o tamanho da parte de cima da parte de baixo. Eles possuem umas escamas em formas de placa, e a principal diferença é que eles possuem um esqueleto numa forma cartilaginosa, né? Além disso, então, eles possuem um dimorfismo sexual, né, através principalmente do órgão copulador, que se chama clasper, e também eles têm 2 sistemas de reprodução, né, que é a oviparidade, através da produção dos ovos, e a viviparidade, que aí é mais raro, mas é quando eles têm um útero e aí os embriões se fecundam e se desenvolvem dentro do útero. Além disso, os tubarões, principalmente, eles têm um órgão sensorial nessa parte, né, do nariz, que é chamado ampolas de Lorenzini, e ali é onde eles conseguem sentir toda a questão de temperatura, salinidade, vibrações da água, então é a parte sensorial principal dos tubarões, né? Seguindo, a gente chega nos osteíctes, né, que já entra os peixes ósseos, então eles já possuem um esqueleto ósseo já não mais cartilaginoso. E aí a gente tem a diferença de 2, que são os actinopterídeos e os sarcopterídeos. Os actinopterídeos, eles vão de grupos, são um grupo mais amplo dentro dos peixes, e aí a gente tem até o representante dos cavalos marinhos, né? Que a gente muitas vezes acha que não é peixe, e é. Então, a grande diferença deles
é que eles têm uma bexiga natatória que ajuda a regular, então, a posição desses peixes dentro do ambiente aquático, em que isso evita, né, o gasto de energia, então eles conseguem descer ou subir na coluna d'água sem gastar tanta energia, além da importância socioeconômica, né? Os sarcopterídeos, então, eles já são animais mais robustos e pulmonados, eles conseguem caminhar, assim dizer, né, pela postura das nadadeiras no fundo dos ambientes aquáticos. Avançando, então, a gente passa a ganhar 4 patas, conseguimos conquistar o meio terrestre, né, através do Tiktaalik, que é o nosso elo perdido, e nós viramos os tetrápodas. Tetrápodos, animais com 4 membros. Todos os tetrápodas possuem 4 patas, né, com dedos. Então, baleias, morcegos, aves, anfíbios, seres humanos, todos têm a mesma estrutura de ossos nas mãos, nos pés, no caso, nas pernas e os dedos, tá? Então, a gente chega nos anfíbios, que é o grupo ali que fica entre o elo, né, que ainda é dependente do meio aquático, principalmente para a reprodução. E eles são divididos em 3 grupos, que são as gimnofionas, que são as cobras cegas, os anuros, que são os sapos, rãs e pererecas, e os caudatas, que são as salamandras, principalmente. Eles possuem uma característica muito legal, que é a coloração aposemática, que é a indicação de perigo, né, através da sua cor, e também as glândulas, tanto para manter a umidade na pele, quanto glândulas de veneno como forma de defesa dos predadores. São dioicos, e eles têm uma fecundação externa, então eles dependem da água para essa fecundação, e eles possuem as larvas, então os girinos, todos eles têm brânquias. Então toda a fase de larva é no meio aquático e eles vão se desenvolvendo e transformando as brânquias em pulmões quando se tornam adultos. As salamandras, elas têm uma questão específica em que elas possuem neotenia, né, que é quando os animais adultos eles ainda possuem características larvais, embora eles possuem as patas e tudo mais. Depois, a gente entra no grupo dos amniotas, né, que é a grande aquisição do ovo com membrana extraembrionária, então essa é a conquista real do meio terrestre, que foi através dela que eles conseguem se reproduzir e que os ovos não sejam quebrados, né, de uma maneira tão fácil. E aí eles têm tanto os répteis quanto as aves e nós, né, os seres humanos, possuímos essas membranas extraembrionárias. Então, os répteis, eles têm uma adaptação completa à vida terrestre firme, justamente por causa do corpo deles, que é recoberto de uma epiderme mais forte, de queratina, e também com um pulmão, ele já é muito eficiente para as trocas gasosas, principalmente com os ambientes aéreos, né? Então, a gente tem os esquamatas, que são as serpentes e os lagartos, os crocodília, que são os jacarés e crocodilos, as quelônias, que são as tartarugas, e os rhinchocephalia, que são os tuataras, que são animais lá da Nova Zelândia, principalmente. Então, eles têm, né, são ovíparos, são dioicos, têm a fecundação interna já, e o desenvolvimento deles é direto, eles não têm mais essa fase larval. As aves, então, elas adquirem essa capacidade de voar, e é importante aqui a gente lembrar que as aves são mais próximo, né, evolutivamente dos crocodilianos, do que os crocodilianos das tartarugas, por exemplo. E as aves, elas têm diferentes tamanhos, diferentes pesos, diferentes hábitats, né? Elas já surgiram há muitos anos, desde as primeiras criaturas com pena, na época dos dinossauros. E aí é justamente as penas que é o diferencial delas. Elas se formam também no interior de folículos, mas eles não têm a glândula sebácea do mesmo jeito que a gente tem na formação dos pelos. Elas possuem uma glândula uropigial, ou uropigiana, tanto faz, que é responsável justamente por essa impermeabilização, né, das penas também, e é as aves que fazem esse movimento, assim, quando elas levam o bico para trás, né, próximo à cauda ali, e puxam para o resto das penas. Elas possuem dimorfismo sexual e geralmente os machos são muito mais coloridos e vistosos do que as fêmeas. Tem todo um esquema de dança, de cortejo antes da reprodução. São dioicos também, são ovíparos, possuem um desenvolvimento interno e uma fecundação interna. Os mamíferos, né, a classe mamália,
A gente possui, então, 3 condições específicas que nos caracterizam, que é a glândula mamária, então todos os mamíferos têm a glândula mamária. Temos um corpo recoberto por pelos e temos um diafragma próximo, né, para nos auxiliar na nossa respiração. A gente é dividido em 3 grupos, que são os monotremados, que são o ornitorrinco, por exemplo, que ainda põe ovos. Os marsupiais, que é aquele nascimento prematuro do indivíduo, né, do filhote, em que se desloca até o marsúpio ou então até as pregas marsupiais, quando o animal não tem a bolsa do marsúpio, e ali ele mama e tudo mais até o seu desenvolvimento completo. E temos os placentários, então os animais que se desenvolvem dentro da placenta, né, como nós. E é isso, espero que vocês tenham gostado, foi uma aula rápida, e é isso, até a próxima!